Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que ajudam o nosso canal. Você já é um seguidor, um curtidor, um consumidor dos nossos conteúdos? Por favor, seja um curtidor, um consumidor, um compartilhador do nosso canal entre os vossos amigos aí, tá bom? Nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Eu só posso contar com vocês. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. A gente tem ministrações no Instagram, são poucas, é verdade, mas nós temos ministrações Clovis Apoio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovis Man. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora, escreva aí, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos, eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor. Agora nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 11 e chegamos no versículo 17, tá bom? Vamos conversar sobre quando o culto está doente, quando o culto faz mais mal do que bem. Vamos ler o texto bíblico e depois conversar a respeito disso. Quando o culto faz mais mal do que bem, quando o culto adoece a gente. Versículo 17 a seguir diz assim, vou ler na linguagem de hoje para melhor entendimento, qualquer coisa a gente volta lá para outra versão. Diz assim do verso 17 ao verso 22. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram, e ele já disse quem contou, tá bom? Ele já falou, não precisa repetir de novo aqui, ele ficou sabendo pelos irmãos da casa de Chloe ou de Chloé, tá bom? Me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões, não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Não há dúvida de que é preciso haver distinção, divisão aqui é distinção, divisão aqui entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. É muito bom que haja distinção, diferenciação, para que nós saibamos quem são os certos e quem são os errados. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha aí, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Não é esse o objetivo da ceia, não é? A mentalidade da ceia é Cristo dar o seu corpo para nós, o seu sangue para nós. Ou seja, não era para nós também darmos, não é para você e eu darmos o que é de nós para o outro, não eu comer minha própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Uma pitadinha de bom senso aqui resolve tudo, né? A que me ocorreu agora aqui, né? É igual aquela questão do Ananias e da Safira lá, né? Ué, enquanto o bem estava com você, não era teu, Ananias? Enquanto o valor, o preço que vocês venderam aquela propriedade estavam com vocês, não era teu? Por que vocês vêm aqui
e fica com outra parte e quer dar a entender que essa parte que vocês estão dando foi tudo que vocês conseguiram. Não estava no seu poder, o Ananias. Vocês não mentiram aos homens. A verdade aqui é o seguinte: se eu quero comer, por que não como em casa? Se é só para comer minha própria refeição, né? Ah, não vou me reunir com os irmãos, não, porque o que eles trazem não é de boa qualidade. Eu vou comer o que eu trouxe. Ué, então por que trouxe? Não é teu mesmo? Coma lá, né? Então é só uma provocaçãozinha aqui para a gente pensar. E quando fala ceia do Senhor, não é necessariamente, gente, o culto da Santa Ceia, aquele dia lá da cerimônia. Não tem que ser isso, não. Pode ser nossa reunião mesmo. A nossa reunião. Paulo agora, então, ele está mudando o tom, ele vai começar a ser mais duro. Ele fala: nisso que eu vou escrever para vocês, eu não elogio vocês, eu não louvo vocês. A igreja estava se reunindo, mas o ajuntamento estava produzindo dano espiritual. Não estava produzindo bem espiritual. Cada um, ele se reuniu, mas cada um continuava por si só. Havia divisões, egoísmo, desigualdade dentro do culto. Desigualdade dentro do culto. A mesa que deveria expressar comunhão, a mesa que deveria expressar comunhão, está revelando, está mostrando desprezo. Alguns comiam muito, outros passavam fome, foi o que nós lemos aqui. O culto refletia a lógica do mundo, não é assim no mundo? O culto estava refletindo a lógica do mundo, não o reino de Deus. Se cada um come o que levou, para que levar? Come na sua casa mesmo, é. Não o reino de Deus. Paulo é claro, isso não é a ceia do Senhor. Ele está sendo objetivo, isso que está acontecendo. Não é a ceia do Senhor, porque você está comendo o pão que você levou, come em casa, Está acontecendo o seguinte: existe alguns que comem demais, chegando ao ponto de embriagar-se, e outros que estão passando fome. Aqui nós aprendemos que Deus rejeita cultos que reforçam maldade, desigualdade, injustiça. Deus, ele rejeita esse tipo de reunião que demonstra orgulho, insensibilidade, indiferença. O culto não pode ser um espaço onde o ego se manifesta sem nenhum tipo de freio. Não é para isso. Um culto pode ser bonito e organizado e ainda assim ser espiritualmente ofensivo a Deus. Lembra de Isaías? Eu não quero mais as orações de vocês, eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu não quero mais essas oferendas de vocês, eu não quero mais. Vocês estão apenas pisando na minha casa por pisar. Então o culto pode ser muito lindão, muito bonito, muito agradável, muito organizado, muito arrumadinho, muito direitinho, e ainda assim ser espiritualmente ofensivo a Deus, porque não há comunhão verdadeira. Não há um pensando no outro. Não existe um pensando no outro. Então, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E por que trazer então para a reunião? Coma na sua casa. Se você trouxe a sua refeição e lá no lugar de reunião é você que está comendo, então por que você trouxe? Fica na sua casa. Olha que coisa séria. Agora, isso não tem que ser apenas na hora da comida, gente. Isso tem que ser é muito claro na hora da nossa comunhão. Muito claro na hora da nossa comunhão. Então, é possível a gente se reunir para pior e não para melhor. É bem possível. Então, um culto que adoece a gente, um culto que adoece o outro, é se reunir para pior. Então, havia divisões no culto. Havia classe social dentro da igreja. Egoísmo transvestido de espiritualidade, de santidade, de consagração, ajuntamento que feria a comunhão, ajuntamento que feria a comunhão. Deus não se agrada de culto que reforça a desigualdade, essa divisão egoísta. Deus não aceita isso. Quer ver na outra versão? Vamos ver esse mesmo texto? Na outra versão, na NVI, que fala assim: olha só, entretanto, ao dar a vocês instruções,
as instruções, eu não elogio vocês, viu? Porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Quando o culto, quando a reunião é para o pior, é para o eu próprio, é para o eu mesmo. Quando o culto, quando a reunião é para o eu mesmo, isso é para pior, não é para o melhor. Divisões no culto. Em primeiro lugar, ouçam que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu acredito nisso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Que tem que haver distinção, diferença, tem que haver realmente. Tem que haver diferença entre aqueles que são corretos e aqueles que não são corretos. Para que haja clareza de quem é e quem não é. É lógico que tem que haver o mínimo de distinção. Tem que haver o mínimo de distinção. Tem que haver separação realmente, para que a gente saiba quem é o certo e quem é o errado. Mas quando isso interfere na comunhão, quando isso interfere no demonstrar Cristo, no demonstrar a koinonia, o que Cristo fez por nós, porque Cristo se entregou por nós, sendo Deus, ele não se humilhou, sendo maior, não se fez o menor, ele sendo maior, não se fez o menor, sendo rico, ele não se fez pobre. Ele não fez isso, então essa reunião onde o ego é cultuado não demonstra. Agora, o mínimo de distinção, de diferenciação tem que ter para que nós saibamos. Isso que ele fala aqui, ó, até certo ponto, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são os aprovados. Que tem que haver separação, uma distinção, uma diferenciação, é lógico que pode haver, para o bem, para que nós saibamos quem é a peça podre, quem é o envenenador, quem que está envenenando os outros. É bom que a gente saiba, é bom que haja um mínimo de diferenciação. Agora, quando essa diferenciação para o meu ego, é para que eu me mostre maior, aí perdeu a razão de ser. Aí perdeu a razão de ser. Se é para o meu ego, se é para que eu me mostre grandão, poderoso, superior, aí perdeu a razão de ser. É necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Quando vocês se reúnem, não está sendo para comer a mesa dos outros, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Porque é assim, cada um trazia os alimentos, e comia a ceia do Senhor. Agora, havia lá na igreja pobres e ricos, havia gente pobre, gente que tinha mais condições, gente que tinha menos condições, ué. Quem tem menos condições, lógico, leva menos coisas, ué, óbvio que sim. Quem tem menos condições, leva menos coisa, todo banho. Eu sei que existem pessoas que aparentam ter menos condições para se aproveitar, só que veja bem, eu não vou fazer essa equação. Existem pessoas que podem fazer mais e não fazem. Agora eu vou olhar para isso, e se eu olhar para isso eu acabo me danando. Eu acabo fazendo a coisa errada. Eu sei que existem pessoas que podem mais e fazem menos. E se parecem que é menos, mas podem mais. Eu sei disso, não é essa a questão aqui. A questão é a seguinte, existiam os pobres e existiam os ricos lá. Os ricos levavam as coisas boas e comiam. E até ficava embriagado, Paulo diz aqui. Até bêbado ficava, tanto comer. E quem não tinha condições ia lá e ainda passava fome ainda. Isso não é ceia do Senhor. Ceia do Senhor é a gente trocar. É um servir aos outros. É a troca, é a comunhão. Eu dou, eu recebo, eu dou. É essa comunhão. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Um enche a pança até passa mal, até se embriaga, o outro vai embora com fome. Não é essa a comunhão que Deus propôs para nós. Tem que haver distinção, tem que haver distinção. Que tem que haver separação, tem que haver separação. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham
os que nada têm, que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que eu não vou elogiar vocês. Então veja, divisões no culto, divisões egoístas, divisões para fortalecer o fraco, para expor o fraco, divisões onde o próprio eu era cultuado. Havia divisões, os mais ricos e os mais pobres. Os mais ricos se embriagavam de comer e os mais pobres passavam fome. Então não era divisão para ver quem estava certo e quem estava errado, era a divisão para mostrar quem era o maior e quem era o menor. Nós somos os mais ricos, comemos melhor. Vocês não têm, então não vai comer não. Não é essa a função da ceia do Senhor. Classe social dentro da igreja. Que tem que haver distinção entre o certo e o errado. Sim, tem que haver distinção, mas não tem que haver distinção entre o maior e o menor, entre o pobre e o rico, entre o que pode e o que não pode. Não tem que haver separação nesse sentido. E é o que estava acontecendo ali. Estava havendo ali separação. Classe social dentro da igreja. O egoísmo transvestido de espiritualidade santa, de consagração. Puro egoísmo transvestido de espiritualidade e santidade. Ajuntamento que fere, não que cura. Porque o ajuntamento é para curar, não para ferir. Ajuntamento que fere o corpo de Cristo. Deus não se agrada de cultos que reforçam desigualdades, que reforçam, que façam que o menor fique cada vez menor e o maior fique cada vez maior. Deus não elogia isso. Deus não se agrada de reuniões, de cultos, de encontros, onde o mais fraco fica mais fraco e o mais forte fica mais forte. Deus se agrada de reuniões onde o mais fraco é fortalecido e o fortão sente que é frágil, percebe que é frágil, que ele não pode tudo. Deus se agrada disso. Das nossas reuniões, onde o fraco é fortalecido e sai dali melhor da reunião, onde o fortão veja que ele é pó e cinza também, que ele não é tudo isso não, que a riqueza dele vai passar. Desse culto Deus se agrada, onde o pobre é fortalecido, onde o que se sente tal fortão descubra que não é tudo isso não. Não para destruí-lo ou para derrotá-lo, para acabar com a pessoa, não. Para que nós deixemos claro o propósito de nos reunirmos, o propósito da gente se reunir. Então, nisso que vocês estão fazendo, eu não elogio vocês. Nisso que vocês estão fazendo, eu não elogio vocês. Aí ele começa, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças. E deu. Ele deu graças e deu. Isto é meu corpo. Ele está dando o corpo dele, o sangue dele. Ou seja, nada que é de Cristo está deixando de ser dado, de ser entregue. Nada do que é de Cristo está deixando de ser entregue. Então a ceia do Senhor demonstra que nós somos um no Senhor. A ceia do Senhor para mostrar que um tem que socorrer o outro, um tem que ajudar o outro, um tem que levantar o outro. Senão não é culto, não é igreja de Cristo. A igreja de Cristo, onde um não levanta o outro, não é igreja de Cristo. Então é uma reunião que era para o pior e não para o melhor. Era um culto que adoecia. Era uma reunião que fazia mal, que enfraquecia, não que fortalecia. Era um culto que mais adoecia do que fortalecia. É um culto onde havia divisões. É um culto que fazia mais mal do que bem. Que o nosso encontro, uns com os outros, possa demonstrar o que Cristo fez por nós. Que o nosso encontro nas nossas comunidades, que o nosso dia a dia seja para demonstrar o que Cristo fez por nós. Ele se deu por nós, ele se entregou por nós, ele se esvaziou por você e por mim. E fazendo isso, ele restaurou você, ele resgatou você. Que o nosso culto faça mais bem do que mal, que os nossos encontros de adoração, que os nossos encontros de koinonia, de comunhão, de adoração, faça mais bem do que mal. Que não seja para o nosso eu aparecer, para o nosso ego ser elogiado. Queridos irmãos, fique com essa palavra, tá bom? Pense bem como é que você está cultuando ao Senhor. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço a vocês também que estejam orando por nós. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico.
ponto de vista, e pela minha vida eu preciso muito das orações de todos vocês. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente. As contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar a gente ou não ajudar a gente. Tá bom assim? Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Livra a gente da pessoa sanguinária. Nos dá uma semana de bênção e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.